Boa noite. Meu nome é Tamires, para quem não me conhece. Eu tenho 17 anos. Sou fruto deste grupo de oração onde eu sirvo e participo. Amanhã eu faço 1 ano e 9 meses que namoro com o menino mais lindo deste grupo de oração. Bom, eu sirvo no Ministério Jovem e no Ministério de Pregação. E o tema deste grupo de oração de hoje é Só pelo Espírito conhecereis a verdade. E aí, eu já te convido a recordar e a pensar comigo. Que verdade você vai conhecer pelo Espírito? Que verdade? Eu estou dizendo para vocês que só pelo Espírito vai conhecer a verdade. E que verdade é essa? Eu tenho que dizer uma coisa para vocês. O Espírito me disse, a minha verdade. A minha verdade é Jesus Cristo, que é caminho, a verdade e a vida. E se você essa noite ainda não tem a verdade, ao final dessa pregação, você vai clamar o Espírito Santo e ele vai te dizer qual é a verdade. Já aconselho vocês a pegar a palavra de vocês em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 4 a 8. Amém? Amém ou misericórdia? Vou proclamar. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu Pai, que ouviste, disse ele, da minha boca. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Assim, reunidos eles, o interrogavam: Senhor, é porventura que agora ides instaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes ele: Não vos pertence a vós saber os tempos, nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins do mundo. Palavra do Senhor. Olha, vamos ver comigo. Antigamente, no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus ele só era concedido a algumas pessoas. Ele era concedido aos profetas, aos reis, a todos os líderes, mas ao povo todo não era concedido. Então, Deus enviava seu Espírito para um profeta e o profeta profetizava aquilo que o povo necessitava. Até que um certo dia, o Espírito Santo de Deus veio sobre o profeta Joel e ele profetizou que o Espírito Santo desceria sobre todos. Aquela famosa palavra que nós conhecemos, que diz: Depois disso acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre vós, sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Então, como eu disse, antigamente só eram os profetas e os líderes. E depois disso, depois dessa profecia, o Espírito Santo seria derramado sobre todos nós. 40 dias depois da Páscoa, Jesus recordou isso a nós e ele disse que ele teria que subir ao céu, mas que deixaria o Espírito Santo ao nosso auxílio. E aí eu fiquei pensando em casa, né? Imagine o desespero daquele povo, porque eles viviam com Jesus. Eles estavam ali lado a lado, a cada dia com ele, e aí de repente ele disse que ele vai ter que subir ao céu, e aquele povo vai ficar sozinho? E aí ele disse que o Espírito Santo estaria ao auxílio deles, para que se caso acontecesse alguma coisa. Em João, capítulo 16, versículo 13, diz assim: Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e vos anunciará as coisas que virão.
Por isso, amados, que nós temos a necessidade de clamar o Espírito Santo. Porque toda qualquer dificuldade é o Espírito Santo que vai falar por nós. Toda vez que você tiver uma dificuldade, o Espírito Santo vai falar por você. Não você falará, mas o Espírito. Por isso que a cada dia que nós acordamos, nós temos que levantar e dizer: Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Porque nós necessitamos dele. Bom, enquanto eu estudava, eu pensava uma forma de dizer para vocês como é que o Espírito Santo esteja na nossa vida a cada dia, né? E aí me veio no coração de que o Espírito Santo, ele está a cada dia nos convertendo. A cada dia o Espírito Santo coloca ao nosso coração a nossa necessidade de buscar, a necessidade de ser cumprido o que Deus fala. E aí 3 passos acontecem na nossa vida. O primeiro é o reconhecimento do perdão, o reconhecimento do pecado, que em Ezequiel diz assim: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro em vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andes nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Ou seja, toda vez nós cometemos um pecado, porque nós somos pecadores. Então, mais uma vez, o Espírito Santo vem e nos converte, nos regenera, para que nós possamos nos arrepender e ter um coração novo, um espírito novo. O segundo passo é o recebimento da unção. Nós reconhecemos o pecado, então Deus envia teu Espírito, a tua unção, e nós passamos a estar de frente dele. Então, 1 João diz: e a sua unção e a unção que vos recebestes dele fique em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensino todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou. Assim nele permanecereis. Ou seja, você recebe a unção de Deus e sabe que só nele você vai ter a verdade. Só em Jesus Cristo você vai saber a verdade, você não vai querer sair dele. E o último passo é a virtude do Espírito Santo, da qual nós lemos aqui, que depois que o Espírito Santo ser derramado sobre nós, nós vamos anunciar para as pessoas as graças que Deus fez na nossa vida, as graças que Ele tem guardado por nós termos recebido o Espírito Santo e convertido dos nossos pecados. Eu queria exortar vocês de uma coisa. Se vocês acaso viram ou blasfemaram contra o Espírito Santo, todas as coisas que eu falei serão impossíveis a você, mas só para aqueles que blasfemaram contra ele. Em Mateus capítulo 12, versículo 31, diz assim: por isso eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoada. Todo o que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito, não alcançará perdão nem neste século, nem no século vindouro. Imagine se você tiver blasfemado contra o Espírito Santo. Nunca queiram isso para vocês, porque o Espírito Santo é necessário. Todas as vezes que a gente tem uma dificuldade, clama ao Espírito. Todas as vezes que você precisar de... Eu costumo, assim, às vezes, quando eu tenho uma discussão com alguém, eu sempre falo: vem Espírito Santo, porque senão eu vou falar coisas que eu não gostaria de falar e de ouvir também, né? Aí eu queria que você tivesse do lado do seu irmão, falasse assim: se você conhece o Espírito Santo, seja fiel às leis dele. Do que adianta para nós conhecermos o Espírito Santo, buscar todo dia neste grupo de oração o Espírito Santo, se nós não respeitamos a lei de Deus? E eu já quero dizer para vocês, a igreja salva. Não adianta ficar com aquele papo de protestante de que a igreja não salva, quem salva é Jesus Cristo. Sim, Jesus Cristo nos salva, mas precisamos da igreja. Acaso, por que ele disse para nós: sobre vós edificarei a minha igreja? Para que seria necessário uma igreja se ela não nos salvasse?
A igreja, amados, é como se fosse uma escola para nós. Nós vamos para a escola, aprendemos, e aí chegamos à faculdade e várias coisas, e crescemos na vida. O Espírito Santo é a mesma coisa. Nós precisamos de ir para a igreja, fazer a vontade de Deus, amar a Ele sobre todas as coisas, fazer tudo o que Ele nos pede, todos os mandamentos, todas as ordens, porque só assim nós veremos Ele, né? Só pelo Espírito Santo podemos proclamar da nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor. Só. E se não proclamamos também que Jesus Cristo é o Senhor, não chegamos a Deus também, porque Jesus disse, só vai a Ele por mim. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 18, diz, Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja. E ainda as pessoas têm a coragem de dizer que a igreja não salva. Eu já queria dizer a vocês uma coisa que eu ouvi uma pregação de Padre Anderson. Satanás, amados, Satanás, ele odeia a verdade. Ele repudia a verdade, porque pela verdade sereis salvos. A verdade é uma das coisas mais grandiosas que nós temos, porque a verdade vos salvará. Diz a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Queres ser libertados? Então, credes na palavra, buscai o Espírito Santo, vivenciai cada vez mais as obras do Espírito Santo e serás agraciado pelo poder de Deus. Eu digo para você que muitas graças aconteceram depois que eu descobri a verdade. Eu fico muito alegre porque hoje eu sei que isso é feio, né? Mas hoje eu vi uma mensagem que o meu namorado mandou para minha mãe, de que era para ela estar aqui, porque era a minha primeira vez que eu ia pregar, né? E aí eu fiquei muito feliz com aquilo, porque foi uma graça que Deus me deu. Ela não está aqui, eu acho. Mas é uma graça, porque se eu não tivesse respeitado as leis de Deus, se eu não tivesse na presença de Deus, eu não receberia um namorado desse. Qual é o namorado que diz para a mãe ir ver a filha na igreja, né? Pregar. E aí eu digo para vocês que é verdade. A verdade liberta, a verdade vos dá graça. Porque é uma alegria imensa. Era uma coisa da qual eu mais queria, era pregar. E hoje eu estou aqui, pregando, por causa do cumprimento da palavra de Deus. E aí eu queria que vocês abrissem a palavra novamente. Em Atos dos Apóstolos. Durante a preparação dessa pregação, eu lembrei muito do meu batismo. Eu fui batizada muito velha, assim, com 10, 11 anos, né? E aí... Não, é porque a maioria é batizado criança, né? E eu fui batizada um pouco velha. E aí eu lembrei de quantas pessoas foram batizadas na água comigo e que hoje não esperaram o cumprimento da promessa de Deus de que seríamos batizados pelo Espírito Santo. E aí vamos trazer essa palavra para o nosso dia de hoje. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu Pai. Jerusalém, amados, aqui é a igreja. Que não se afastassem da igreja, porque aconteceria a promessa de seu Pai. E vamos direto para o versículo 8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Sereis minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins do mundo. Vocês querem anunciar as obras que Deus fez na tua vida, na igreja, em casa, no trabalho? Então clame o Espírito Santo. Essa é a nossa necessidade, amados, de clamar o Espírito Santo.
Se você precisa de um trabalho, clame ao Espírito Santo. Você precisa de saber se isso que você vai fazer é certo, clame ao Espírito Santo da verdade, porque só Ele vos libertará, só Ele vos dará, amados, a verdade. Peçam ao Espírito Santo. Por isso eu convido vocês a se levantarem. Só aqueles que sentem a necessidade de clamar ao Espírito Santo. Só aqueles que precisam da verdade, aqueles que querem testemunhar as obras de Jesus Cristo, que vocês clamem ao Espírito Santo, para que seja feita a efusão do Espírito Santo sobre a vida de vocês, e vocês profetizem, e vocês tenham visões, e anunciem todos aqueles que estão lá fora, as obras que Deus fez na sua vida, amados. Descerá sobre vós o meu Espírito Santo e anunciará às nações todas as minhas obras. Clamem ao Espírito Santo, amados, e Ele vos dará força. Pegue teus braços. Derrama sobre mim Teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Derrama sobre mim Teu Espírito, Senhor. Derrama sobre mim Teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Sua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Se você deseja, meu irmão, eu te convido a vir aqui à frente. Nós queremos clamar esse Espírito Santo. Pode chegar aqui. Se você está desejoso, a palavra nos dizia isso. Desejai o Espírito Santo. Então venha para cá, vamos clamar juntos. Não podemos ficar separados, mas reunidos como igreja, como comunidade. Vamos clamar esse Espírito Santo sobre nós, porque o Senhor disse que cumpriria essa promessa e hoje Ele quer cumprir no meio de nós, derramando o Espírito Santo sobre nós. Então vai soltando a sua voz, peça com suas palavras, vai dizendo: vem Espírito Santo, eu desejo ser nessa noite batizado, eu desejo nessa noite, Senhor, receber essa infusão. Vem Espírito Santo, e eu convido você, servo, que se junte a nós e clamemos esta graça essa noite, que Pentecostes agora aconteça no meio de nós. Vai soltando a sua voz, nós clamamos: vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus sobre nós.
Cumpre, Senhor, nessa noite a promessa de que todos, Senhor, que todos serão batizados no Teu Espírito, de que todos, Senhor, receberão esta graça e que sairemos daqui, Senhor, testemunhando o Seu nome, testemunhando as obras, Senhor, as Tuas obras na nossa